Voltamos à entrevista com o advogado, Dr. José Carlos Risk Filho, falando sobre um tema que chocou um pouco a população, que é o direito de não falar quando um acusado, inclusive ocupante de um cargo público, é levado a uma comissão parlamentar de inquérito. No bloco anterior, nós fechamos o bloco anterior falando que na questão da testemunha, né? Quer dizer, a testemunha não tem esse direito de ficar calada. Um pouquinho diferente, Almir. A bem da verdade, o que a sociedade às vezes não sabe, que a testemunha, o fato de testemunhar, ele não é um direito, ele é um dever. Tanto que o juiz, ele pode, e aí sim ele pode usar a força, obrigar que uma testemunha vá em juízo. Por Sim. isso que o termo vara, que a gente fala vara civil, criminal, etc., ele vem por quê? Porque o oficial ia na casa da testemunha buscá-lo sob vara, obrigatoriamente, forçosamente. Então, no caso de testemunha, o juiz ele pode enviar um oficial, obrigar que a testemunha vá em juízo e forçá-la a ir, conduzir coercitivamente, que significa o seguinte, pegar no braço e levar. Ocorre que, quanto a falar, né, o juiz ele não teria essa forma de obrigar que a testemunha fale. Entretanto, o fato da testemunha não falar está criminalizado no artigo 342 do CP, que diz que calar a verdade é crime. Ocorre que calar a verdade só funcionaria contra a testemunha. Por quê? Porque a testemunha ela não é prejudicada em razão daquela informação. Porque ela sendo testemunha, ela não é parte, ela não é ré, ela não é uma autora. Teoricamente, né? Teoricamente, porque se ela é testemunha de um caso que tem uma repercussão muito grande, ela pode sofrer uma série de represálias, né? Inclusive até existe um programa, uma lei de proteção, né, das testemunhas. O que eu falei foi no contexto do processo. Sim, né? sim. Que processualmente a testemunha ela não funciona como uma pessoa que vai ter uma pena naquela ação. É óbvio que você tem os contornos de uma ação. Quando uma pessoa vai a juízo e fala algo, obviamente ela tem as consequências do processo. É por isso que as pessoas muitas das vezes não querem testemunhar. E é por isso que o testemunho ele não é um direito, ele é um dever. Por quê? Porque a justiça sem testemunha para. A bem da verdade, existem ações que só correm com testemunha, porque muitas das vezes você tem que ter alguém que viu um fato. Olha, a pessoa praticou o fato A, B ou C. Se você não tem uma testemunha, você não tem o fato. Agora, esse arcabouço legislativo, né, ele, de uma certa forma, não privilegia quem comete atos de corrupção. Quer dizer, no momento em que a sociedade, né, nas manifestações do ano passado, vai às ruas contra os problemas da corrupção, reclamando por uma sociedade mais justa, mais honesta, né? Quer dizer, os políticos, os gerentes de cargos públicos. Sim, a bem da verdade, esse é um assunto que sempre que eu venho aqui a gente trata, né, Almir? Que é exatamente a falta de efetividade de algumas leis. A bem da verdade, eu entendo que o Brasil está cheio de leis muito boas. O problema é que elas não são postas em prática. A gente tem uma sociedade política que, infelizmente, reflete a sociedade que nós temos da troca de favor, do beneficiamento de pessoas próximas. E o que acontece? Infelizmente, os políticos e a classe, via de regra, têm essa ciência e trabalham exatamente com o quê? Com a demora do judiciário. A lei da ficha limpa, ela vem exatamente o quê? A julgar antecipadamente sem o trânsito em julgado. Ele é um berro da sociedade clamando por celeridade nas ações de improbidade no judiciário. A lei da ficha limpa, ela antecipa um julgamento que não se transitou em julgado, mas foi analisado por um colegiado e trazendo, mesmo que haja um recurso, aquela pessoa não se candidate mais. Sim. Então, essa morosidade ajuda muita gente. Nós temos que ter em mente que a morosidade do judiciário, via de regra, auxilia as pessoas que brincam com a justiça.
eles não querem cumprir uma decisão, ou então não pretendem que se coloque em prática decisões que são dadas contra eles. É um fato muito interessante, Almir, que 40% dos processos não são cumpridos. Isso quer dizer o seguinte, 40% das decisões são frustradas. O que acontece? O judiciário prolata uma sentença, uma decisão, e a pessoa condenada, por estratégia jurídica própria, consegue não cumprir essa decisão. Então, o problema que a gente tem é muitas das vezes da falta de efetividade, da decisão sair do papel para o campo prático, né? Sim. Condeno fulano de tal a pagar 10 mil reais a outro, né? Sim. Me parece que esse sistema que a gente vive hoje, ele não lida com a realidade, que muitas das vezes uma condenação ela não é efetivada, ela não consegue chegar ao seu fim, porque o processo ele nasce não para ser um processo, olha, eu tenho um processo e fica lá 30 anos, 40 anos, 50 anos. O processo ele nasce, tem uma decisão e morre. A morte do processo é a execução dele. Fulano foi preso, pagou, fez, enfim, né? Então, o grande problema que eu reputo hoje frustram as pessoas, são né? as frustrações, né? Que infelizmente não é um problema só do Brasil, mas o Brasil ainda é um país que admite decisões que não são cumpridas, né? A gente fala aqui do precatório, né? O que é o precatório? Que é um instrumento de atraso de um cumprimento de uma decisão. O próprio Estado, não Estado, mas enfim, o próprio Estado admite que deve e não paga. A gente viu, observou o CNJ, né? Houveram ações muito interessantes para o leigo, né? Para a sociedade de uma maneira geral, no sentido de dar uma celeridade maior à justiça, de cortar determinados privilégios, enfim, fazer com que a justiça se enquadrasse em um tipo de uma avaliação, né? Mas isso parece que foi superado, né? A gente não tem ouvido mais comentários a respeito de ações do CNJ. A bem da verdade, o CNJ ele veio justamente a ser um órgão de cúpula para se reunir todo o judiciário e fiscalizar questões que são postas no dia a dia. É um tribunal para julgar os tribunais, né? Para quem não sabe, na CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É isso aí. E a sua função é exatamente uniformizar situações que são do dia a dia, que ainda a gente vive muitas dúvidas, né? Sobre até onde pode ir o juiz, a ética, né? O comportamento, o que pode ser feito ou não. Ele não é um órgão julgador de processos comuns, né? Um órgão de fiscalização. E consequentemente a isso, quando da sua inauguração, tivemos aí ações, né? Implementadas e efetivadas que com algum tempo isso se perde um pouco também e acaba perdendo um pouco o foco, mas ele é muito importante e é bom lembrar, Almir, que pode ser que alguém não saiba que o Ministério Público tem também uma espécie de CNJ próprio deles, né? Que é o Conselho Nacional do Ministério Público em sua esfera, que é importante também. No CNJ você tem a resolução de várias dúvidas para que você avalie o comportamento de juízes e desembargadores, etc. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista e falando também sobre o período eleitoral. Fique conosco.